E aí pessoal, tudo bem? Titio Manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria. E os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Naruto, Herói ou Monstro. Sua mão ainda foi oferecida ao Genin. Então, o que vai ser? Você deixará seu coração doer e lutará para obter o poder que procura? Ou você se juntará a mim em minha cruzada como um dos monstros de Deus, seu matador de demônios e sua mão direita? Foi estranho. Sasuke nunca foi alguém a seguir. Ele nunca foi de ouvir ordens, de servir. Mas naquele momento, depois de ouvir a coisa mais sincera que alguém já havia dito a ele, ele sentiu que poderia seguir. Ele sentiu que poderia, como faria, fazer o que este shinobi loiro disse. Ele apertou a mão do Uzumaki. Ele se tornaria um monstro. E Naruto podia sentir sua convicção. Ele estava um passo mais perto de estar pronto, e Danzo estava um passo mais perto do inferno. Ele quase se sentiu insultado quando sentiu o medo e o pânico do tsunami. Aparentemente, Gato queria reféns, e nada gritava refém como uma mulher ou uma criança indefesa. Era nojento para Naruto que alguém se aproveitasse dos inocentes assim. Era por isso que ele adorava tirar a vida da escória, eles contaminaram o mundo e precisavam ser purificados. Ele se sentiu insultado porque todo homem covarde enviado eram dois bandidos muito fracos, algo que um Genin poderia lidar facilmente. O tolo ainda subestimou Konoha. Isso por si só foi o suficiente para o mensageiro da esperança querer sua cabeça. Para uma mulher civil, no entanto, eles provavelmente eram intimidantes e assustadores. Tsunami não conseguiu revidar por medo de que seu filho se envolvesse. Aquela mulher era outra coisa, realmente. Ela pensou primeiro no filho, antes de tudo, mesmo diante da morte iminente. Ela era uma boa pessoa e uma ótima mãe. Por uma fração de segundo, Naruto teve ciúmes de Inari. Então, depois de lembrar quem era sua mãe e o que ela havia feito por ele, ele decidiu que estava perfeitamente bem com sua própria mãe, mesmo que ela estivesse morta. Uzumaki Kushina foi a melhor mãe que um menino poderia ter. Ela era linda, inteligente, talentosa e disposta a morrer por sua família. Naruto não a trocaria por nada no mundo. Agora mesmo saindo da casa, os homens de gato estavam arrastando um tsunami choroso. A razão pela qual ele não estava lá naquele momento era simples, ele queria ver se o filho dela faria alguma coisa. Ele estava irradiando bravura e coragem como só alguém que estava disposto a morrer poderia. Naquele momento, a criança ignorante tornou-se um homem, um guerreiro aos olhos do Kamikage. Tsunami, Tazuna, todos de Wave acabaram de ganhar seu respeito, eles tinham acabado de ganhar sua liberdade, e tudo por causa da coragem de um menino. Como ele suspeitava, Inari saiu correndo de casa, com as mãos fechadas em punhos, uma expressão assustada, mas corajosa gravada em seu rosto. Ele iria salvar sua mãe ou morrer tentando, e isso é tudo que Naruto precisava ver. Ele não tinha dúvidas de que o menino certamente morreria, mas era o fato de que ele faria exatamente isso pela segurança de seus entes queridos. Inari era, agora, o tipo de pessoa que a loira respeitava acima de todas as outras. Ele era alguém que enfrentaria probabilidades impossíveis pelo bem dos outros. Alguém que não era arrogante o suficiente para pensar que poderia vencer, mas corajoso o suficiente para não se importar com coisas como sobreviver. Alguém que dançaria com a morte e sorriria, sabendo que tudo o que poderia ser feito, era alguém como ele. Quando Inari alcançou os dois bandidos, que haviam sacado suas armas para cortar a criança, os homens caíram, seus cadáveres sem vida agora adornando duas kunai muito parecidas com shinobi que não estavam lá um segundo atrás. Inari ficou chocado quase 2 segundos antes de o mesmo sorriso que ele tinha na outra noite rastejar de volta em seu rosto. Ele não fez ou disse nada por alguns momentos, mas depois de respirar fundo, gritou aos céus. Obrigado, Naruto-ni. Depois que Tsunami se recuperou do choque de uma tentativa de sequestro fracassada, ela não pôde deixar de chorar novamente. Desta vez, porém, não eram lágrimas de medo ou tristeza, eram lágrimas de alegria. Seu bebê, seu amado filho não sorria assim desde que Kaiza foi assassinada. Ela sorriu tristemente e sussurrou. Obrigado, Naruto-san.
Seu sorriso tornou-se brilhante. Eu não tenho mais medo. Ela suspirou e balançou a cabeça. Eu não sei se você pode me ouvir, mas se você puder, obrigado. Muito, muito obrigado. Uzumaki podia ouvi-la. Ele podia senti-la. Ele foi aceito e mais uma vez se sentiu invencível. Era hora de se divertir um pouco agora. No caminho para a ponte, Naruto o sentiu. Ele não o sentia há anos, mas nunca poderia esquecer aquela assinatura de chakra. Itachi. Ele sussurrou baixinho. O que ele estava fazendo aqui? E com quem ele estava viajando? O chakra de seu companheiro parecia suspeito, por falta de um termo melhor. E era grande, maior que as reservas da maioria dos Kage. Quem quer que fosse, esse homem era perigoso e estava viajando com Itachi, outro shinobi extremamente perigoso. Isso significava que ele era um membro da organização que Itachi se juntou a qual Jiraiya estava contando a ele, aquela que ele ainda não tinha permissão para enfrentar por algum motivo. Itachi ainda pode ser um ninja leal de Konoha e como um irmão de Naruto, mas ele precisava manter seu disfarce. Ele não gostaria, mas agora, Itachi era o inimigo, junto com seu companheiro. E eles estavam indo em direção a Kakashi-senpai e Sasuke. Não havia dúvida em sua mente de que Itachi mataria Kakashi se fosse necessário para manter seu disfarce intacto. Primeiro amigo ou não, Kakashi não seria tirado dele também, ele não permitiria isso. Ele precisava conversar com, o que era, Akatsuki. Sim, era hora de enviar uma mensagem para Akatsuki. Levou alguns minutos para cortar os dois ninjas, e Naruto agora sabia quem era o homem suspeito, literalmente. Então, a voz do Uzumaki gritou para os dois homens de capa preta, Gato contratou dois no Kenin Rankesse para, o que, me matar? Ele perguntou com uma voz divertida. TSK, TSK. Ele balançou o dedo indicador junto com a cabeça. Vocês dois estão fora de seu alcance aqui. O Nukenin acima mencionado virou-se para o loiro. Agora, estou meio ocupado, então se você se desculpar por desperdiçar meu tempo, eu vou deixar você viver. Por enquanto. Ele cruzou os braços para esperar a resposta deles. Kizami, Itachi começou com sua fachada calma e controlada, seu contato queria que enfrentássemos o Kamikage de Konoha? O homem com cara de tubarão virou-se para seu parceiro. Ele nunca me deu um nome. Tudo o que ele disse foi que precisava de nossa organização para eliminar alguém para ele. Ele também prometeu um preço alto. Os olhos de Itachi nunca deixaram os de Naruto. Ele estava com seu Sharingan ativo, como de costume, e estava pronto para ativar o Mangekyo se necessário. Eles não eram inimigos, não realmente, mas Naruto não iria deixá-los passar sem algo próximo a uma guerra total entre eles. O loiro nunca foi de deixar possíveis ameaças passarem, e Itachi tinha certeza de que Naruto sabia de seu disfarce, então ele também não iria querer que isso fosse descoberto. Itachi deduziu tudo isso em um segundo, apenas olhando nos olhos de seu amigo. No entanto, o Uchiha começou, nós não podemos mais ajudar seu contato por mais de um motivo. Quando Kizami franziu a testa e voltou seu olhar para o loiro, Itachi passou pelo código Ambu mais rápido do que a maioria podia ver. E o Sasuke? E preciso de Kizami vivo, ou nosso líder pode retaliar. Naruto leu alto e claro. E quais são essas razões, Itachi-san? Kizami perguntou. A única coisa que ele gostava em se juntar ao Uchiha era que ele era quieto, educado e habilidoso, mais do que ele mesmo. Ele era o parceiro perfeito, então mostrou ao membro mais jovem de sua equipe o respeito que ele merecia. O líder Sama afirmou que os Jinchuriki estão fora dos limites. Você já esqueceu? Ele apontou para Naruto. E mais importante, uma luta com esse cara resultaria em nossas mortes. Ainda não estamos prontos para enfrentar um oponente do calibre dele. Naruto riu. Ele também não estava brincando, Itachi estava dizendo a verdade honesta do Deus. Ele não parece muito para mim. Kizami disse com um sorriso. E Sameada está implorando para se banquetear com seu chakra. Assim. Naruto de repente gritou, sua mão direita encontrando sua palma esquerda. Oshigaki Kizami, ex-membro dos 7 espadachins de Kirigakuri. Ele riu sombriamente. Você é chamado de besta com cauda sem cauda. Um título tão absurdo, você não acha? A mente irritada do Nukenin de Kiri fez Naruto querer rir novamente.
Não, não acho absurdo. Ele agarrou o cabo da pele de tubarão. Então, garoto, gostaria de saber por que recebi esse título? Kizami perguntou arrogantemente. A menos que você esteja com medo, quero dizer, somos dois e você está, bem, você está sozinho. Aqui vamos nós. Itachi pensou. Ele sabia que não era algo que deveria ter sido dito. Antes que Naruto pudesse falar, Kizami inflamou seu chakra, a enormidade disso sendo sentida por tudo o próximo. Era enorme e muito poderoso, não havia dúvida sobre isso. Foi uma presença digna de nota. A pressão de seu chakra era uma coisa visível, empurrando o ambiente para baixo em uma demonstração de poder que certamente seria aterrorizante. Para um mortal. Eu nunca estou sozinho. Naruto sussurrou. Com seu Sharingan, Itachi foi capaz de pegar um par de olhos que se transformam de azul para dourado, e as pupilas circulares se tornaram fendidas. Ele conseguiu pegar algo que não via há 5 anos. O sorriso monstruoso de Naruto, seu senpai estava acordado. Deus os ajude a todos. Zabuza estava em uma luta mortal com o ataque Kakashi quando sentiu a enorme assinatura de chakra do homem mais poderoso que já se juntou aos 7 espadachins da névoa. Isso fez com que todos na ponte parassem por um segundo, a poderosa onda de chakra lavando-os, exigindo reconhecimento. Ele sorriu, com Kizami e seu parceiro aqui, ele poderia lutar contra Kakashi sem ser interrompido. Tudo estava indo como planejado. Aku estava lutando contra os 2 genin masculinos, e a pequena fêmea estava defendendo seu alvo. Assim que terminasse com o Cop Ninja, ele poderia matar o fracote de cabelo rosa e depois o construtor de pontes. Gato pagaria a eles e então eles poderiam deixar este país pobre e sujo. Tudo estava indo bem, até que algo não humano respondeu ao poderoso chakra de Kizami. Era como se o poder de Kizami fosse uma criança, o choro de um recém-nascido. O que respondeu só poderia ser descrito como divino. Parou o coração de todos na ponte. Isso os deixou de joelhos, deixando-os sem fôlego. Na verdade, ele os empurrou, ordenando-lhes que se submetessem à sua vontade. Como se fosse onipresente, como se o mundo inteiro pudesse senti-lo. Foi a coisa mais aterrorizante que qualquer um deles já sentiu. A cúpula de gelo que Aku tinha aprisionado Sasuke Sai quebrou com a pressão, a densidade de, o que quer que fosse. Tazuna e Sakura estavam tendo uma dificuldade incrível em permanecer conscientes, a enormidade do que quer que estivesse caindo sobre eles quase demais para eles lidarem. Sasuke estava tão perdido nisso que não notou sua visão melhorar, ou como seus olhos mudaram de ônix para carmesim. Sai pensou que suas emoções haviam sido apagadas, que ele não conseguia mais sentir nada. Oh, como ele estava errado! Agora, com isso empurrando para baixo sobre ele, ele sentiu medo. Ele estava com medo. Teria Deus decidido andar entre eles? Porque isso absolutamente não poderia se originar de um ser humano, isso estava fora do reino dos mortais. Este poder, este chakra sobrenatural era algo tão distante do ser humano que ninguém poderia compreendê-lo. Foi tão forte, tão assustador, mas ao mesmo tempo, foi lindo. Estava tão quente, tão claro, como o sol. Era quase muito difícil de explicar. Ou talvez não fosse. Talvez, isso possa ser explicado em uma palavra. Impossível. Esse sentimento não durou mais do que 5 segundos, mas pareceu uma vida inteira. Quando parou, todos respiraram profundamente, até mesmo Junin. Eles estavam todos sem fôlego, e os jovens shinobi tremiam. Inferno, Zabuza teve que conscientemente se impedir de tremer. Kakashi não estava tremendo porque sabia exatamente de onde aquele chakra se originara. Que raio foi aquilo? Zabuza perguntou a ninguém em particular. Kakashi soltou um longo suspiro. Isso, Zabuza, foi o fim da nossa luta. Zabuza estreitou os olhos. Eu não sou mais seu oponente. No momento em que ele terminou sua frase, Naruto, agindo como se nada estivesse errado no mundo, surgiu ao lado de sua figura de irmão. Ei! O loiro sorriu para Zabuza e fez o sinal da paz. Zabuza, eu gostaria que você conhecesse Uzumaki Naruto, o mensageiro da esperança. Kakashi anunciou. Os olhos de Zabuza se arregalaram. A respeito, Naruto o interrompeu. Kizami? Ele pensou que poderia me desafiar em um jogo de chakra. Ele sorriu.
Você pode ter sentido isso. Ele se espreguiçou e estalou as costas. Eu acho que você pode dizer quem ganhou. Ele olhou para Kakashi. Tudo bem, peguei daqui, senpai. Você deveria ver como os outros estão. Kakashi assentiu. Certo. Vamos ver como meu lindo Genin está indo depois de sua pequena façanha. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.